dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? É um ano novo, cheio de expectativas, né? Cheio de coisas boas que nós estamos esperando, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Nova vida, novos rumos, né? E eu estou aqui hoje com um amigo, o jornalista Gerlan Guilan. Gerlan, boa tarde. Boa tarde, Marli. Boa tarde os seus telespectadores, né? Sempre uma satisfação imensa vir aqui conversar com você no seu programa. Mas é muito bom esse bate-papo nosso, sem né? dúvida, uma troca de ideias aí. Exato. Ô, Gerlan, vamos falar um pouquinho sobre a banda Euterpe? Pois é, a banda Euterpe está indo aí para mais um ano, né? Mais um aniversário. Mês que vem, em fevereiro, 159 anos. A banda, na verdade, tem uma coincidência, tem anos que acontece isso e de novo vai acontecer, que o aniversário da banda é 26 de fevereiro, cai exatamente no carnaval. Seria muito motivo de festa, né? Mas acontece que os músicos acabam estando envolvidos com o carnaval de alguma forma, um toca num lugar, sim, isso dificulta, mas o ideal era fazer um baile, né? Pois é. A moda antiga lá na banda, porque e foram tantos bailes os carnavais bons da Euterpe foram muito famosos, eram muito famosos. Então o ideal seria isso, mas hoje em dia não sendo possível, a ideia da banda fatalmente vai ser comemorar no mês seguinte, como já aconteceu em outros anos, em março. Inclusive com uma homenagem especial ao Benito de Paula, porque em função dos 80 anos dele, sim, a banda, tem um músico lá da banda, o Thiago Vidal, que fez o arranjo de um dobrado em homenagem. O dobrado inclusive chama A Aurora de Benito de Paula, o Homem da Montanha, porque a Aurora foi a neta dele, né? Que nasceu, a primeira netinha dele, filha do Rodrigo, que nasceu em agosto. Então o dobrado homenageia tanto o Benito, os 80 anos dele, como a netinha. sim. E esse dobrado vai ser apresentado então no concerto de aniversário da banda, se Deus quiser. Talvez em março, ainda não marcou ainda, mas provavelmente em março, por conta de ser o aniversário no carnaval, né? A Euterpe, esses praticamente 2 anos aí quase, em função da pandemia, quase não pôde realizar apresentações. Não. Fez a apresentação de Natal, de abertura, né, oficial do Natal, que foi muito bonito. Mostrou o quanto a banda, apesar, eu até brinquei, a banda não enferrujou, né? A banda tá lá afinada, teve a participação do Martim Fernandes como tenor, e foi um concerto muito bonito e emocionante, porque foi um retorno, né, das pessoas poderem ver a banda de novo na praça e tal. O pessoal tá com saudade dessas coisas, sem gente. dúvida, o pessoal verdade. Está ainda, é verdade. E isso que você falou, a gente está partindo para um novo ano de mais esperanças ainda. Exato. Né? Eu acredito que realmente 2022 a gente cheio dessa renovação aí. É claro que
ainda um pouco combalidos porque a gente perdeu muitas pessoas. Muita coisa. A gente sempre tem que lembrar dessas pessoas, mas é a vida que segue, bola para frente, né? Como nós perdemos amigos, né? Muita gente. Meu Deus. Sem dúvida. Mas fazer o quê, né? É verdade. A última foi a nossa amiga, né? Jornalista pois e amiga, a Beth, né? Exatamente. Beth Saldanha. Puxa vida. E o Badini também, né? O Badini da Imperatriz, né? E o mundo do samba teve grandes desfalques, né? Nesses tempos aí. Muita coisa. Humberto Damasceno. Poxa, aquele baluarte, né? Poxa vida, é uma pessoa... Exatamente. Saudade perdeu, o aluno do samba. Todo mundo. Vilagem eu nem me lembro, acho também. Acho que foi. Geral, infelizmente. Mas infelizmente, né? Fazer o quê? Agora você também estava falando do mercado em Niterói. O que é essa que está todo mundo comentando? Pois é coisa boa a gente poder iniciar o ano com perspectiva de notícia boa, né? Sim. Então, no ano passado, em meados de dezembro, a gente participou em Niterói de uma visita a convite da Prefeitura de Niterói, através do ex-prefeito aqui de Nova Friburgo, Renato Bravo, que tem lá uma ligação com a Prefeitura de Niterói, de uma reunião lá no novo mercado municipal de Niterói, porque o mercado é antigo, é uma construção antiga em arte déco, tem até um livro aqui que mostra um pouco do mercado. Esse mercado foi inaugurado em 1938, foi inaugurado pelo Getúlio Vargas, pelo então governador Feliciano Sodré. Ele leva inclusive o nome do Feliciano Sodré, e era um grande mercado, entreposto de vendas, né? Que com o passar do tempo, principalmente depois da fusão do Estado, da construção da Ponte Rio-Niterói, e com a descentralização dos mercados, porque eles foram criados os SEASAs, esse mercado ele declinou um pouco, ele não tinha mais tanta movimento como antigamente. E agora a Prefeitura de Niterói, aproveitando que é um prédio público municipal, fez uma que chama de PPP, parceria público-privada, tem um consórcio de empresas que vai administrar esse novo mercado. Está sendo revitalizado, e aí a Prefeitura de Niterói convidou empresários de Nova Friburgo, porque lá vai ter um espaço para Nova Friburgo, para exposição e venda de produtos aqui, não só de Nova Friburgo, mas começando por Nova Friburgo, da região, né? Então eu acho isso muito interessante. Niterói é uma cidade gêmea de Nova Friburgo, uma cidade irmã, tem uma ligação histórica, né? A gente não pode esquecer que quantos hoje que são médicos, que foram universitários naquela época, que foram estudar em Niterói, que era o lugar mais próximo, quantas famílias que até compraram propriedade em Niterói, começaram esse laço por causa dessa ligação, né? E de lá para cá também, de lá para cá também. E quando Niterói era a capital do estado, a segunda cidade do estado era Nova Friburgo, porque existia esse relacionamento, né? Tanto é que a linha de ônibus era até Niterói, né? Depois atravessava de barca, né? Então a ligação sempre foi muito... Então eu achei muito interessante, muito pertinente. É bom a gente já no início do ano ter uma notícia boa dessa, porque em função dessa visita que foi feita lá no dia 14 de dezembro passado, agora no dia 18 de janeiro, está prevista a vinda de uma equipe da Prefeitura de Niterói a Nova Friburgo para se reunir com os empresários para poder formatar esse projeto. A ideia, inclusive, assim, vai ser criada porque se tem um espaço, mas que cada empresa tiver que arcar com o custo de logística, de transporte, já fica complicado. Então isso tudo vai ser também trabalhado de forma que possa ser feita uma coisa conjunta, né? E aberto aí a todos os produtos, sejam flores, seja o morango de Nova Friburgo, a moda íntima. E aí lá eu dei uma ideia, lá falei inclusive com o pessoal, que eu acho que a gente também pode levar alguma coisa na área de cultura.
né? sim. Friburgo é muito rico, a nossa música, por exemplo, a gente tem aí, além da Euterpe, mais as outras duas bandas, né? Que geralmente as pessoas esquecem da Lumiarense. Nós temos a gente só fala a banda de Lumiar. Campesina, só. As duas, né, mais antigas, que são Sesc Centenário, né? Eu nunca ouvi a banda. É muito de interessante Lumiar, a banda de eu Lumiar. tenho vontade de ver Vale a pena você apresentação. ir lá quando tiver, porque é muito bonito naquele coreto de Lumiar, né? Quando eles se apresentam lá, fica aquela coisa bem bucólica, né? bem de interior. É muito interessante, muito legal o trabalho que é feito lá também pela Lumiarense. E a gente tem aí vários outros grupos, vários outros artistas. A gente tem as nossas... Pessoal do rock aqui de Friburgo, que né? Que tem vários outros talentos que merecem. Eu acho lindo esse jogo de capoeira. Acho também linda a capoeira, tem várias outras coisas. Tem os nossos artistas plásticos, o Felga, tanta gente que pode levar, né, material para lá. A Rose Borges também, que está sempre expondo, e vários outros aí que vão ter um espaço. Eu disse ontem lá que eu considero que para Nova Friburgo, né, o novo mercado municipal de Niterói vai ser como uma espécie de um consulado de Nova Friburgo, né, em Niterói, porque vai ser uma vitrine para divulgar a cidade do ponto de vista histórico, cultural e turístico. E seria o que? Assim, o standard? Cada um fica, vai ter um espaço com... A ideia é que a princípio tenha lá no local do mercado, que é muito grande, vai ter um setor de Nova Friburgo, vai ter um stand, e aí lá cada um expõe os diversos produtos vão poder ficar expostos lá e para venda, para divulgação, para comercialização. Né? Você vê essa plantação enorme nós temos de flores, de morango. Foram todos ontem, nessa visita que foi realizada lá mês passado, todos estavam representados, porque foi feita uma articulação através da Firjan e da Associação Comercial, do Sindicato da Alimentação, e foram lá, tinham representantes já desses setores lá. Né? Então eu acho assim, é uma vitrine, uma divulgação muito importante para a cidade. Né? Você vê essa cerveja artesanal. Exatamente. A queijaria, nós temos muita coisa. Exatamente. Muita coisa nós temos. Muitos produtos de Nova Friburgo aí e que merecem, Mel, exatamente. Muita coisa. E que merecem ser divulgados, as pessoas conhecerem a qualidade desses produtos. Exato, só querer fazer. E também esse modelo de mercado é uma coisa muito hoje, já há bastante tempo comum na Europa. Portugal tem mercado municipal forte, que ele alia. Aqui nós temos no Mercadão da Vila Amélia um princípio que é o seguinte: ele alia, a pessoa está lá, vai fazer a compra, mas tem um plus, digamos assim, cultural, que ele vai ouvir uma música, que ele vai degustar uma comida, né? Vai tomar sua cerveja. Então isso existe já. Portugal tem isso, São Paulo tem excelentes mercados. Por que eles não arrumam esse mercado bem arrumado? Exatamente. Porque é muita sujeira ali, que eles são sujos. Eu fui lá umas 2 vezes, me desisti de virar comer pastel. Aqui em Olaria, a gente tem a questão do espaço multiuso, né, que começou a construção, está um pouco, digamos assim, atrasado, porque já era para ter inaugurado em abril. Por quê? Do espaço onde é a sede da Esmomo, que a ideia era passar a feira para ali, mas ali também ser um lugar como um mercado municipal que tenha esses eventos. Você pode ir lá ter, a feira acontece aos domingos e às quintas-feiras, e durante os outros dias fica aberto para ter um polo gastronômico, para o polo de moda íntima poder realizar eventos lá. Então, nossa moda íntima é famosa. Exatamente, gente. Mas aí houve uma resistência, os feirantes resistem a ir para lá, se bem que eu tenho visto a feira cada vez mais declinando. E aonde esse espaço em Olaria? Esse espaço em Olaria é onde é a Esmomo, antiga garagem da FAOL, antigamente. Sim, mas eles não querem ali, gente? Não querem e ficar fechado, na rua, né? fechado, coberto, com estrutura de banheiro, né?
Tem uma pesquisa da Associação Comercial tanto de moradores, comerciantes, que querem que funcione lá, mas está esse impasse aí de não quererem ir para lá. Conforto, ali não né? tem banheiro, não tem... Né, e quando não tem chove? Exatamente, ficam, né, no tempo. Eu acho que daria uma organização muito melhor. Muito melhor. Tanto para eles quanto para os clientes, né? Eles acham, pelo contrário, que não, que isso vai acabar com a feira. Eu estou vendo a feira cada vez acabar sozinha, cada vez mais. Porque você vai a cada domingo, eu vou à feira. Minha mãe gosta muito de ir à feira, eu acompanho ela na feira. Então você vê lá que tem muitos espaços já vagos. A cada domingo que você vai, eu outro dia fotografei os 8 lugares, bem assim, então, quer dizer, não está aquela feira mais, né, claro que como não. era. Então, a cada vez é isso. Eu acho que lá ia ser um negócio mais organizado, ia ter banheiro. Ali eles ficam reivindicando que tem que ter banheiro químico. Para que vai ter banheiro químico se vai gastar em alugar, se lá vai ter a estrutura com banheiro, com tudo direitinho. Muito mais confortável, mais limpo. Exatamente. Banheiro químico é uma coisa horrorosa, você não sabe nem como entrar naquilo. Exatamente. Então, não tem conforto nenhum. É uma outra coisa que a gente precisava realmente... Ali não tem nem água, nem nada naquela feira. Tudo que você tem que comprar, quer dizer, botaria ali, né? Inclusive, a Igreja Batista e também na Imperatriz, parece que na Imperatriz eles ainda usam o banheiro lá, mas são situações, né, temporárias. Exato. Inclusive, na pandemia, a igreja não pôde abrir o banheiro para eles, né, porque realmente... ficou complicado, né? Fica assim, não tem cuidado, né? A verdade é essa. Eu acho que eles estão perdendo tempo. Por que as pessoas não gostam de crescer na vida, hein? Você falou uma coisa interessante. Às vezes as pessoas acomodam numa situação, né? E acham que aquilo ali tá bom. Então, eu costumo dizer que o friburguense, eu sou meio categórico quando eu falo isso, ele sofre um pouquinho do negócio, um pouquinho não, sofre muito, que é um negócio chamado a síndrome do cachorro vira-lata, né? Ele tá sempre, tudo do outro é melhor. O friburguense não acha que essa cidade é uma droga, ele não consegue nunca ver uma beleza. Se vão investir no negócio, não, isso aqui não pode porque tem que melhorar o hospital. Gente, o hospital é um hospital. Eu acho que entendem o isso, hospital, né? hospital, a verba do hospital é da saúde. Agora nós entramos aí, tem uma previsão orçamentária boa para o hospital de 200 milhões, embora é preciso lembrar que isso, o nome já está dizendo, é uma previsão orçamentária. As pessoas têm uma ilusão de que já existe esse dinheiro. Não existe esse dinheiro. O município faz uma projeção que ele vai arrecadar aquilo. E quem vai administrar esse dinheiro? É a prefeitura, a Secretaria de Fazenda, né? Aí é isso, né? Pois é, tem que ser bem administrado, sem né? dúvida, Porque 200 milhões é muito dinheiro. Muita coisa. Se souber administrar, você vai fazer muita coisa. O próprio orçamento geral da cidade para esse ano teve um aumento considerável, que está aí 600 milhões, né? Acima de R$500 milhão. Então é uma coisa realmente considerável. Não é garantia que vai arrecadar isso, mas pelo menos trabalha com essa... O que você está achando desse prefeito? Falou agora o negócio. Ô Marli, eu sou muito suspeito para falar, eu sou crítico, eu acho que Nova Friburgo é uma cidade especial, que eu acho que nós temos que ter um cuidado quando se elege alguém para comandar uma cidade como Nova Friburgo. Nova Friburgo não é uma cidade qualquer. Não. Né? Então, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que eu acho o seguinte, eu vejo o prefeito até com boa vontade, mas eu vejo ele muito aquém do que Nova Friburgo merece e precisa. Eu vejo ele com muita ingenuidade. Eu vejo ele foi eleito em cima de uma situação que é muito fácil você apontar o dedo e ver erros. E eu acho que quando a pessoa parte para isso, ela já tem que ter a solução. E eu não vi solução. Nesse primeiro ano, eu estou querendo acreditar que o governo dele vai começar efetivamente agora. Tomara. Porque até então, ele estava em cima do erro da administração anterior.
Então agora zerou o cronômetro. Agora não dá mais para falar assim, mas isso assim era do ex-prefeito. Não dá. Então, ano para ele fazer. Eu acho que agora é maturidade, levar com maturidade. Eu vejo problemas sérios na equipe dele, não estou aqui querendo criticar, mas eu vejo. Eu acho que ele tem que se cercar de pessoas com mais afinco, pessoas... E outra, tem uma sensibilidade. Eu estou dizendo, gente, Nova Friburgo não é uma cidade qualquer. O doutor Heródoto usava uma expressão que eu vou tomar emprestado aqui. Nova Friburgo não é como a maioria de cidades do Brasil que nasceram em beira de estrada. Nova Friburgo, ela tem uma história, eu acho assim, tem que ter uma compreensão muito grande para entender essa história de Nova Friburgo. É uma coisa muito certa. Não, a maioria das cidades brasileiras foram criadas porque, de repente, lá montou um amontoado, um povoamento, e Nova Friburgo não. Nova Friburgo está lá no início da nossa história. Nova Friburgo, as pessoas queiram ou não admitir, Nova Friburgo foi criada por um rei. O rei tinha um projeto para isso aqui. O rei, quando ele veio para o Brasil, ele tinha um projeto de que ele ia implantar um novo reino aqui, e ele queria começar por aqui. Né? Então, assim, a gente tem que levar em conta muitas coisas da história de Nova Friburgo, né? Então eu acho que precisa ter esse cuidado, né? E eu não vejo... Você quer ver? Eu vou te citar uma coisa aqui. Nós estamos a menos de 3 anos de um outro bicentenário, porque eu sempre falei que Nova Friburgo não estava fazendo 200 anos em 2018. São 2 séculos, porque nós tivemos o bicentenário em 2018 e em 2024 nós vamos ter dos alemães. Então eu vejo um grande esforço até do Centro Cultural Teuto-Friburguense, através lá do Schneider, através da dona Bárbara Sung, né? Eu vejo um grande esforço, mas eu não vi até agora o governo chegar, porque já tinha que ter criado uma comissão, sabe como? Para preparar, porque isso passa muito rápido. Isso vai ser quando? Vai ser em maio de 2024 e ainda com um agravante. Nós já vamos porque para 2022, né? Vai ser o final dessa gestão e ainda vamos estar dentro de um processo, né? Pelo menos a gente acredita que, né, a eleição vai ser naquele ano, se nada acontecer, né? Do contrário, a eleição vai ser naquele ano. Então, assim, já tinha que ter as secretarias que comandam isso, porque o bicentenário dos alemães, da chegada, que foram os primeiros do Brasil, né? O Sul lá fala que não é. Aliás, é outra coisa que nós precisamos rever. Nova Friburgo precisa se apropriar disso, dessa data, entendeu? Lógico. Então, assim, passa rápido, né? O governo passa rápido, vai ser no final dessa gestão, e eu não vi até agora nenhuma movimentação. Eu acho que deveriam criar uma comissão que envolvesse no mínimo a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Educação, né? E a sociedade, exatamente, para ver o que vai fazer, porque não é apenas a comemoração de uma data simples. Eu acho que isso é uma situação que Nova Friburgo pode aproveitar para se projetar. Você está entendendo? Para se projetar turisticamente, culturalmente, historicamente. Né? Chegar naquele dia, botou uma banda na rua, tocou, acabou. Não é isso, é muito mais. Já tem que começar a comemorar um ano antes. Exato, né? Tem um que ano ser. Antes. Porque não é só a comemoração, mas é um evento histórico que a cidade, o município e até a população precisa se apropriar dele. As nossas crianças precisam entender o que isso significa. O que foi a chegada dos alemães aqui, né? Foi a primeira igreja luterana da América Latina. Muita coisa, então, gente. Eu acho que inclusive a gente está entrando no ano do bicentenário da independência, né, do Brasil. É preciso saber que isso tem uma correlação lá atrás com isso. Quem chegou primeiro, os suíços ou os alemães? Na verdade, quem chegou primeiro foram os portugueses e os negros. Porque quando os suíços chegaram, já tinha português aqui, além dos índios, né? E essa região aqui
era uma região indígena. Então isso é preciso também a gente respeitar. Agora, nessa questão das colonizações, que foram as duas colonizações não portuguesas, né, europeias e não portuguesas, que foram organizadas, foi primeiro os suíços, que o rei criou a cidade pelo decreto 16 de maio de 1818, e eles começaram a sair de lá em 19, chegaram aqui em fevereiro de 1820, então foram os suíços. A colonização suíça sofreu alguns problemas de adaptação deles aqui, as terras que foram distribuídas, e em 2024 o Dom Pedro, como ele já tinha vindo pensando na independência, ele estava criando um exército dele, ele não tinha um exército brasileiro, então ele já começou a trazer soldados e colonos, porque ele não podia trazer só soldados. Sim. Então ele trazia os soldados e colonos, os soldados disfarçados de colonos. A parte que ele pôde aproveitar de soldados, ele aproveitou, e os colonos ficaram um tempo acampados em Niterói, o arraial da Praia Grande na época. E aí o que vai fazer com esses colonos? Uma parte mandou para o sul, 39 imigrantes foram para o sul do país, cidade de São Leopoldo, e o restante, 342, vieram para cá. Estavam mais próximos, né, para essa viagem, e eles chegaram aqui em Friburgo oficialmente no dia 3 de maio de 1824, sendo que lá em São Leopoldo, no Vale do Rio dos Sinos, eles chegaram em 25 de julho daquele ano. Então tem uma diferença. Só que, infelizmente, ficou o 25 de julho como a data da imigração brasileira no Brasil, e está errada. Era uma coisa que a gente tinha que corrigir. Exato. Né? Porque a data assim, aqui, Friburgo tem essa precedência, essa primazia. Se eu nasci em agosto, por que eu vou comemorar em setembro? Exatamente, exatamente. Por quê? Uma coisa que não deve ser tão difícil fazer. Não, tem que ir lá. Tem uma lei que criou esse, tem que mudar. Então, eu sou a favor de mudar. Mas, Gerlan, eu acho assim, o político ele tem um grande defeito. Ele não aceita a opinião de outro, de quem tem mais experiência, de quem sabe mais, entendeu? Que às vezes uma palavra muda tudo. O que eu vejo assim, infelizmente, né, de uma forma geral, é claro que a gente tem que acreditar nessa melhoria política. Mas o que a gente geralmente vê é o político, ele pensa na próxima eleição. Esse é que é o problema. Ele não tem esse pensamento de conjunto da cidade, da história, do que isso significa, entendeu? Então, isso é lastimável numa cidade como Nova Friburgo, que tem uma história tão rica, né? Mas se eles pensam na próxima eleição, eles têm que mostrar serviço, sem dúvida. Mas assim, a cada período vai pensando, vai fazendo uma coisa assim. E eles deixam também se levar muito por secretários, aquela coisa, aquela politicagem, né? Não, porque você está bem, que você disse que você está fazendo tal. Às vezes não é nada daquilo. Você falou uma coisa que eu já vi, já aconteceu ao longo da história, algumas tentativas. Hoje o que eu defendo é que nós teríamos que ter em Nova Friburgo uma frente pró-Nova Friburgo. A coisa suprapartidária, mas para pensar, não tem ninguém pensando na cidade, no futuro, não tem ninguém, eu pelo menos pelo que eu atuo, eu não vejo, não tem ninguém pensando, por exemplo, hoje eu estava falando com uma pessoa, na questão regional. Nova Friburgo não é só Nova Friburgo, Nova Friburgo é essa região que nós estamos. Se esses municípios não estiverem bem, Friburgo também não vai estar. Um reflexo é o hospital. Por que o hospital está assim? Por que a gente não começa a pensar em investir nos hospitais desses municípios também, para que não venha essa população para cá? Então não tem essa visão regional de Nova Friburgo. Cai todos aqui. Nova Friburgo não é uma ilha, nós não estamos aqui só nós temos em torno da gente, são 13, 14 municípios aí, uma população considerável de pessoas que, grande maioria, dependem da cidade, né? Depende para o hospital, para o comércio. Tem muita gente desses municípios que ainda vem aqui, né? Então tem que pensar nisso também, esse planejamento
visando o futuro. E essas pessoas leigas que não sabem, eles acham que todo o dinheiro que a prefeitura tem que investir no hospital. Você anotou isso? Exatamente. Não pode ter um negócio na área de cultura, não pode ter um negócio... Não pode nada. E não é por aí, porque senão a cidade vai viver só em função do hospital. E não pode. Aqueles enfeites da praça que ficaram lindos, né? A Lava está linda, lindíssima. Foi o Sesc, né? Aquilo foi uma parceria do Sesc e da FEComércio, né? Através do Braulio. O Braulio é um empresário bem dinâmico, que fez de credibilidade, aquilo, né? Quer dizer, então, mas muita gente, o dinheiro que gastou nisso podia levar para o hospital. Gente, o dinheiro não é nem da prefeitura. Exatamente. Nem isso. A cabecinha deles só pensa no hospital. Claro que a gente precisa do hospital, mas também tem outras coisas. Hoje eu costumo dizer que Nova Friburgo precisa de um sacode, né? Mas até para fazer esse sacode é difícil. Porque se você chegar e propor uma grande coisa para a cidade, uma transformação e tal, e aí eu volto a lembrar do Dr. Heródoto, que era um visionário, né? O cara que pensou no VLT, o VLT está lá no Rio, aquele VLT ia acontecer aqui. Ele fatalmente ia acontecer. Mas acharam aqui. Que não. Mas aí foi torpedeado, tanto pela oposição, que é um outro problema, o problema desse aspecto político, que às vezes a oposição, em razão da eleição, a oposição, ela às vezes ridiculariza uma proposta, né? Sim. Então, que tem parte deles. Exatamente. Se a ideia não for, tem isso, muito isso. Se a ideia não nós trabalhamos em política, nós sabemos Se a disso. ideia não for minha, eu já refuto não a ideia. Interessa. Então não está pensando na cidade. Tem parte deles. É o que eu estou falando, então não está pensando na cidade. Eu acho que está faltando. A gente não resolve nada. Está faltando muito isso. A velha história. Agora, você falou uma coisa muito certa. Formar uma frente. Que não tivesse política. Eu vi, Marli, já isso aconteceu, algumas tentativas, né? Uma das que eu lembro, assim, que eu participei, Sérgio Madureira com AME Nova Friburgo, né? Era uma tentativa de você criar um movimento de defesa da cidade e tal e tal. E na história, eu há pouco tempo me deparei com uma notícia do jornal à Noite. O jornal à Noite era o antecessor do jornal Globo, inclusive foi fundado pelo pai do Roberto Marinho, Irineu Marinho. E o jornal à Noite teve um período que ele divulgava muito Friburgo. Na época que o prefeito era o Eugênio Miller, ele divulgava muito. E eu descobri, olha só que coisa interessante, que em 1954, finalzinho de 54, 1953, foi criado uma Sociedade Amigos de Nova Friburgo. Só que essa Sociedade Amigos de Nova Friburgo, ela era composta de pessoas da sociedade do Rio de Janeiro. O Brício de Abreu, que foi depois da TV Excelsior, e o Carrazone, que era o editor do jornal à Noite, ele era o presidente dessa associação, entendeu? Então, veja só como é que Nova Friburgo lá atrás já teve, e essa Sociedade Amigos de Nova Friburgo era para isso, para divulgar a cidade, para defender projetos de desenvolvimento para a cidade. E hoje a gente não vê isso. A gente vê projeto quando tem eleição. Aí vem todas as ideias, né? E tal. Aí a pessoa perde a eleição, aí perde aquele projeto. Às vezes tem coisas maravilhosas. Vamos defender coisas, projetos para a cidade de forma coletiva, né? Hoje a nossa horário já terminou. Estava tão bom agora. Boa conversa. Mas a gente volta. Vamos, exato. E vamos insistir nisso, nessa frente para a Nova Friburgo. Sem dúvida, vamos sim. Se depender de mim, eu vou ficar cobrando. Vamos. E pode contar comigo. Vamos insistir nisso. Isso aí. Nós temos o jornal na mão, televisão, temos tudo nas nossas mãos. Vamos insistir. Isso aí. Formar esse grupo e é o que a gente pode fazer. Ver essa cidade crescer, se Deus quiser. Isso aí. Então você pode despedir. Marli, eu agradeço, né, mais uma vez o seu convite. Eu estou à disposição do programa para a gente debater essas ideias. Sim. Às vezes a gente fala algumas utopias, mas é na utopia que a gente vive, a gente tem que sonhar. Exato. Se a gente não sonhar, a gente não caminha, como já dizia o poeta. Então a gente tem que sonhar para transformar a cidade, né, melhorar a cidade cada vez mais. E eu deixo aqui um abraço para todo mundo nesse início de ano aí, esperando que a gente realmente tenha um 2022
bem melhor do que os 2 últimos que nós vivemos, Se né? Deus quiser. E eu te agradeço, um abraço grande à sua família, desejando um feliz ano novo, né? E os telespectadores, um feliz ano novo, que estejamos juntos, se Deus quiser, durante esse ano, com belas perspectivas e que o carnaval consigamos ter o carnaval, fazer a alegria desse povo, um povo que sofreu tanto, né? E os familiares que perderam, né? As famílias que perderam seus familiares, né? O que a gente pode fazer, né? Que Deus deu conforto a eles, né? É verdade. Deus deu conforto. É só orar por eles, é a única... Então, meus queridos amigos, até a próxima semana e que todos tenham assim, um ano maravilhoso que eu desejo do fundo do meu coração. Um beijo muito grande. Tchau. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.